aqui, meu Deus, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, quero entregar a minha vida agora no Teu altar, pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida, e que o Senhor tenha misericórdia de mim agora, meu Deus, para que, Senhor, eu venha estar sensível ao Teu Espírito Santo, Pai. Meu Deus, repreenda agora toda ação demoníaca contra, meu Deus, a Tua igreja, contra a minha vida, contra, meu Deus, a Tua palavra, toda a retaliação de Satanás agora, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que saia deste lugar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o único dono aqui que nós devemos prostrar reverência ao Senhor Jesus. Meu Deus, fica conosco, fala conosco, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua agora, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Nós lemos aqui essa passagem que fala de Davi, e Davi, ele estava no início do seu reinado de Israel, e nós sabemos quão é importante a presença de Deus em nossas vidas. E Davi, quando começou a reinar, a primeira coisa que ele queria era retornar a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus, para a casa de Davi, ou seja, para Jerusalém, novamente, porque a arca ali representava a presença do Senhor, e Davi queria retornar com a arca de Deus ao seu devido lugar. Mas nós lemos essa história, né? A intenção de Davi foi boa, né? De trazer a presença do Senhor a Jerusalém novamente, porque a arca, eu queria ser contador de história, porque nessa madrugada eu passei a noite toda lendo a palavra do Senhor e vi como é lindo, né, a história da Bíblia, como ela se, né, fala conosco, como, né, Deus se manifesta, como Deus anuncia a palavra dele. É maravilhoso. E se eu fosse um contador de história, eu falava tudo o que eu li aqui, mas se Deus me der graça, eu vou passar aquilo que o Senhor falou comigo, e em nome de Jesus, que todos possam ter entendimento, né, naquilo que eu for falar. Amém? E se você tiver com o teu coração aberto para receber, eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na tua vida e vai mudar a tua história a partir da noite de hoje. Amém, queridos? Então Davi sabia do valor da arca e queria retornar. Agora vamos falar um pouco da arca, como ela foi construída, né? Moisés recebeu do Senhor uma ordem para construir a arca. E se nós pegarmos em Êxodo 35, versículo 30 a 32, eu não vou perder muito tempo em ler, mas diz a palavra do Senhor que Deus chamou um homem com o nome de Bezalel, né? E esse homem, pelo que eu vi na Bíblia, não tinha anunciado o seu nome antes dessa passagem. E Deus ali derramou através do Espírito Santo de Deus sobre esse homem uma sabedoria tal, porque ele não sabia como que era a arca, como que o Senhor queria que fizesse a arca, mas Deus se revelou a ele e colocou através do Espírito Santo como ele iria fazer a arca do Senhor. E Deus encheu ele de entendimento para inventar, para fazer invenções. Se você ler, você vai ver que Deus deu sabedoria a Bezalel para a construção da arca de Deus. E a arca de Deus, ali o Senhor pediu para fazer a arca da madeira mais preciosa que tinha na época, que é a madeira de arcácia. Algumas Bíblias, algumas traduções falam que é cetim, mas a madeira era a mais cara que tinha. E ali eles fizeram Bezalel
E Deus colocou outras pessoas também que Bezalel ensinasse a eles como fizessem a arca, como construísse a arca, porque Deus já tinha mostrado para ele. E hoje nós vemos muitas pessoas que se vangloriam da sabedoria que têm, das invenções que fizeram, né? E querem colocar o seu nome como evidência, porque eu fiz. E quanto é Deus que nos deu todo o entendimento para fazer qualquer coisa. Eu hoje tenho a profissão que eu tenho, porque Deus me deu o entendimento, porque Deus colocou sabedoria na minha vida para fazer aquilo que eu sei fazer. Deus colocou na tua vida sabedoria para aquilo que você faz de melhor. E nós não podemos nos vangloriar com isso, porque se nós sabemos, foi algo que vem de Deus. No meu trabalho, por exemplo, existem pessoas que têm 10 anos que trabalham na mesma profissão que eu trabalho, mas eu creio que Deus chamou ele para outra área, porque a pessoa trabalha tanto tempo e não consegue se desenvolver no trabalho, mas Deus deu sabedoria para cada um fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Amém, queridos? Então, quando você, no seu trabalho, todo momento, se você sabe fazer algo, se você tem uma profissão, glorifique ao Senhor, porque é Ele que te deu sabedoria. Então Deus fez, deu entendimento a Bezalel para construir a arca, e ali fez da melhor madeira, e o propiciatório da mesma forma, de cetim ou acácia, fez, e colocou os querubins, da mesma forma daqui que vocês vejam na noite de hoje. Os querubins com as pontas de suas asas tocando um ao outro. E Deus pediu para cobrir toda a arca de ouro, ou seja, da melhor, da melhor coisa, da melhor peça, ou como se diz, do melhor metal, que poderia existir é o ouro. O metal mais valioso, que nós conhecemos é o ouro, e Deus fez a arca do melhor material, da madeira e também da melhor material de metal, que é o ouro. Ou seja, Deus quis fazer da arca algo valioso, algo que representasse para nós a presença dele. Ou seja, Deus quis mostrar na arca que a presença dele é valiosa para a nossa vida, que quando nós queremos algo do Senhor, nós temos que ter reverência à preciosidade da presença de Deus. Eu creio que todos nós que viemos à casa do Senhor, nós queremos ter crescimento espiritual, nós queremos evoluir a nossa vida espiritual, de forma que quando nós levantarmos a nossa mão, os demônios saírem, as enfermidades saírem. Todos querem, não é isso? Quantos que venham na igreja que quer um dom de cura na sua vida? Ou seja, o poder de Deus sobre a vida, a nossa vida, de nós levantarmos a nossa mão e Deus nos usar, porque nós temos unção do Senhor, porque o Senhor nos deu unção, o Senhor derramou sobre a nossa vida unção. Mas a unção de Deus não é algo que vem de qualquer forma, é algo que nós temos que buscar, é algo que nós temos que valorizar. Não vem do dia para a noite, é algo que nós temos que colocar o joelho no chão, orar ao Senhor, buscar, não desistir. Vem o cansaço e nós não desistimos. Ontem à noite eu comecei a ler, ou seja, todas as noites eu começo a ler e vem o sono. Incrível, porque nós trabalhamos e nós sabemos que nós chegamos em casa muito cansado devido ao trabalho o dia todo, e nós pegamos a Bíblia para ler e a primeira coisa que vem é o sono. E se nós não debater ou batalhar para lutar contra o sono, nós não vamos conseguir ler a palavra do Senhor. E na minha vida da mesma forma, quando eu pego a palavra do Senhor, porque nós temos mais, depois que chegamos do trabalho, para lermos a Bíblia, para meditarmos na palavra do Senhor, e nós chegamos em casa cansado, e às vezes mal dá para buscar a presença do Senhor. Mas nós temos que lutar, queridos, porque a presença do Senhor é valiosa.
A presença do Senhor nos traz renovo. A presença do Senhor nos traz bênçãos. A presença do Senhor nos dá convicção. Hoje nós vemos muitas pessoas que desistiram do Evangelho porque não acontece nada, não há diferença na sua vida. As pessoas vêm na igreja às quartas, aos domingos, nos dias que tiverem culto, e querem que Deus transforme a vida deles só por ele estar vindo na igreja. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. Deus, ele quer que nós o busquemos e batalhamos, porque o diabo, meu querido, eu quero dizer, ele luta contra a nossa vida, ele luta contra a nossa mente. Às vezes, se nós não lutarmos contra a nossa mente, porque às vezes nós temos muitas lutas espirituais, que é na nossa mente. Às vezes a nossa mente luta, e nós não sabemos que nós estamos lutando numa guerra. Não é verdade? Mas nós lutamos com aquilo que nós não vemos. Como a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todas as potestades do inferno, contra toda seta, contra todos os dardos que vêm na nossa mente, para nos desviarmos, para que nós deixamos a presença do Senhor. E a arca então foi construída e ela foi feita do melhor material, né, da melhor madeira, e colocaram ali os varais para carregar a arca. E a arca também, como eles usavam a arca para as batalhas, onde Deus estava, onde a arca estava, onde a presença de Deus estava, o povo de Israel tinha vitória. E quem era responsável em carregar a arca? Os levitas, né? Quem são os levitas? Levitas representa a tribo de Levi. Ou seja, Levi, queridos, se nós pegarmos a Bíblia, Levi era filho de Jacó. E Levi, se você ver, meditar na palavra do Senhor, ele não foi santo. Ele foi alguém como eu e você. Alguém que usou as suas mãos para matar. Usou as suas mãos para se vingar. Existe uma passagem da Bíblia, em Gênesis 34, que diz que Levi e seu irmão Simeão se vingaram de um rapaz com o nome de Siquém. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Siquém. Siquém, ele cobiçou a Diná, irmã de Levi, e se deitou com ela, se aproveitou dela. Mas da mesma forma que ele entrou nela, ele se apaixonou por ela. Mas ele abusou da mulher. Então o que ele fez? Ele pediu para o seu pai, com o nome de Amor, para pedir a Jacó, a Diná, como sua esposa. Depois de ter entrado a ela, depois de ter abusado dela. Mas os irmãos de Levi, os filhos de Jacó, não gostaram da atitude que Siquém teve com a sua irmã. Mas Levi e seus irmãos colocaram situações para que Siquém se tornasse ou tivesse Diná como sua mulher. Siquém, ele tinha que circuncidar, ou seja, se tornar, um judeu, judeu circunciso. Ou seja, ele tinha que fazer as mesmas coisas que o povo, os filhos de Jacó faziam, que os judeus faziam, que os hebreus faziam. E Siquém aceitou tudo isso, porque ele gostava de Diná. O coração dele amou a Diná naquele momento, depois que ele se deitou com ela. Então, Jacó e seus filhos propuseram a Siquém essas coisas.
E Siquém aceitou tudo. Mas a Bíblia diz que Simeão e Levi, eles traíram aquilo que eles propôs, porque eles dariam a sua irmã a Siquém. Mas teve um tempo que Levi e Simeão derramou sangue de todo o povo de Siquém, porque eles não gostaram da atitude que esse homem teve com a sua irmã. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Levi derramou sangue. Levi era um pecador como nós todos, mas o Senhor o separou para o cargo de carregar a arca do Senhor, a presença do Senhor. E Levi também era humilde. Josué, quando chegou na terra prometida, em Canaã, ali ele repartiu todas as terras a todas as tribos. Somente Levi, os levitas, ficaram sem suas terras. Nisso eu posso ver que os levitas, eles poderiam, requerer a sua parte, porque era direito, eles eram filhos de Jacó também. Eles pertenciam às 12 tribos, que era a tribo de Levi. Mas o Senhor o chamou para algo diferente, para um cargo diferente, para tomar conta do santuário, para serem sacerdotes, para carregarem a arca. E a arca não era pequenininha assim não, era grande. A arca era pesada, e o Senhor o separou para o serviço braçal. E eles foram humildes o suficiente para exercer a função deles. E nós, muitas das vezes, o Senhor nos chama, querido, para fazer. O Senhor nos separa para a obra. E nós temos que ser humildes o suficiente para aceitar todas as circunstâncias. A obra do Senhor não é algo que só vai nos prevalecer, não é algo que só vai nos trazer bênção, é algo que vai trazer às vezes dor, é algo que traz às vezes tristeza. Mas se o Senhor chamou, a diferença é que Deus chama. Essa é a diferença. E Deus separou os levitas para serem sacerdotes. E eles foram atender ao chamado de Deus. Amém? Aleluia. E eles foram encarregados a carregar a arca do Senhor. E os levitas também, os sacerdotes, para entrarem no Santo dos Santos, onde ali ficava a arca do Senhor, no santo lugar, de ano em ano, eles entravam no Santo dos Santos. E ali, eles levavam 2 bodes, matavam e espargiam o seu sangue sobre o propiciatório, como expiação de culpa, dos pecados, não só deles, mas de todo o povo e dos outros sacerdotes. Eles tinham essa função. Eles às vezes poderiam pensar: não, eu vou pagar só a minha promessa, só os meus pecados. Eles pecaram para lá, que eles paguem. Mas Deus os encarregou para fazer isso. E não era fácil. Esse cargo não era fácil. Eles tinham que se separarem. Eles tinham que estar puros, porque se eles chegassem diante da arca, da presença do Senhor, do Santo de qualquer forma, Deus o fumegava, Deus o matava. E existe história que fala que eles iam até o Santo dos Santos, às vezes até amarrado numa corda, porque se Deus o matasse lá, eles puxavam ele. Mas eles faziam. Pegava ali os bodes, matavam, espargiam o sangue, e depois saíam, tinham que se limpar, se purificar. Tinha todo esse ritual.
para chegar à presença de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Não precisa disso mais. O véu foi rasgado. Você tem acesso direto com o trono do Senhor. Nós temos acesso, querido. Já imaginou se nós, para entrarmos dentro da igreja, tivermos que trazer um bode, um cabrito, e ali matar, sacrificar, para podermos entrar? Hoje nós não precisamos nada disso. E as pessoas, mesmo assim, é difícil chegar ao templo do Senhor. Trocam muitas coisas, deixam muitas coisas pela presença do Senhor. Imagine se esse tempo fosse hoje, se tivesse toda essa dificuldade, todo esse ritual. Hoje nós temos livre acesso. Oh, aleluia. Não precisa matar bode. Somente o sangue do Cordeiro foi o suficiente. E não precisa ser todo ano, não. É uma só vez. Uma só vez é o suficiente para Ele limpar todos os nossos pecados, purificar-nos de toda a iniquidade. Hoje nós temos livre acesso com o Senhor. É motivo de glorificar ao Senhor, queridos. Amém, queridos? Aleluia. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. E nesse texto que nós lemos em 2 Samuel, Davi perguntou: como traremos de volta a presença de Deus? Essa é a nossa necessidade, a presença do Senhor. Se Deus não estiver conosco, nós não somos nada. Se a presença de Deus não estiver no nosso meio, nada adiantaria nós estarmos aqui reunidos. Não haveria cura, não haveria libertação. Você não estaria aqui se a presença de Deus não estivesse contigo. Mas nessa noite Deus vai fazer algo diferente. Creia, queridos, em nome de Jesus. Houve um tempo em que a palavra de Deus veio a Samuel dizendo que iria julgar Eli. Não é isso? Em 1 Samuel, quando Samuel foi chamado, o pastor um dia desse pregou, veio a palavra do Senhor a Samuel: Samuel, Samuel. E ele não entendia, ele era ainda menino, não tinha experiência ainda com o Senhor. E Deus continuou chamando: Samuel, Samuel. E ele ali ia atrás de Eli, acordava Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. E Deus continuava a chamar Samuel, até que Eli percebeu que não era uma voz qualquer, mas era a voz do Senhor. E ele instruiu Samuel: da próxima vez que ouvir essa voz, fala que o teu servo ouve. E Samuel fez dessa forma. Então Deus revelou a Samuel o que ele iria fazer na casa de Eli. Porque Eli estava fazendo aquilo, ou seja, os filhos de Eli estavam fazendo algo que desagradavam ao Senhor. Usavam a arca de qualquer forma, usavam a presença de Deus de qualquer forma. Eles queriam ter lucros com a presença de Deus. E a presença de Deus nós não podemos vender, não podemos trocar. Muitas pessoas hoje trocam a presença de Deus por dinheiro, por bens materiais. Existe pessoas dessa forma. E Deus tem sido misericordioso com esse povo. Deus tem sido misericordioso com esse povo. Porque o que Deus quer é que a glória dele resplandeça no meio da igreja. É que curas aconteçam no meio da igreja. Que milagres aconteçam no meio da igreja. E Deus não é culpado. Não devemos culpar Deus pelas coisas que acontecem no meio da igreja. Porque pessoas assim que trocam a presença de Deus por dinheiro, por bens materiais, um dia Deus vai cobrar. Vai ter o juízo do Senhor. Eles vão ter que dar conta. Por isso que a palavra de Deus diz
e que no dia que esse dia chegar, vai haver pessoas que vai chegar diante do Senhor, que falar que eu curei, eu preguei no teu nome, expulsei demônios. Essas pessoas fazem isso. Essas pessoas que trocam a presença de Deus por bens materiais, por dinheiro, fazem isso. Curam no nome do Senhor, faz milagre em nome do Senhor Jesus. Mas um dia vai ter um encontro com o Senhor. Vai ter um dia que vai encontrar, vai ter o dia do juízo. E eu não troco a presença de Deus por nada nesse mundo. Eu não troco a presença de Deus por nada, por bens materiais nenhum. Hoje foi difícil chegar. Eu queria trabalhar hoje e sair 2 horas do trabalho. E várias coisas aconteceram no meio do dia, que eu tive que sair 5 horas da tarde de Boston, porque eu queria chegar cedo à igreja, orar, buscar a presença do Senhor, consagrar a arca mais uma vez, preparar o ambiente para Deus, para o Espírito Santo de Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o desejo do nosso coração. Ele conhece as nossas vontades. Ele conhece. Sabe o que eu estou falando. Conhece que eu não estou falando para me engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor, porque eu não quero que aconteça na minha vida, que aconteça só para mim. O que eu quero para mim, eu quero para todos. Eu quero para você. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então foram Eli, e tudo que Deus anunciou a Samuel se cumpriu na vida de Eli. Deus então revelou a Samuel aquilo que ele iria fazer em poucos dias, que seus filhos foram à batalha contra os filisteus. Deus levantou os filisteus contra Israel, e ali Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, morreram na batalha, porque Deus já havia anunciado aquilo. Deus já havia anunciado que eles iriam morrer, tanto que eles achavam que levassem a arca, para a batalha, que Deus ia dar vitória para eles, mas não, Deus já tinha definido. Quando Deus fala, querido, está falado. Não há palavra contrária. Não há nada que impede o agir de Deus. Então Ofni e Finéias foram mortos na guerra. E Eli, sabendo do acontecido, que foi um encarregado ali avisar para Eli, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e também faleceu. Se eu não me engano, não sei se é a mulher de Finéias, que estava grávida, pronto para dar à luz, e também ficou sabendo, e veio a hora do parto, e deu à luz, e ela faleceu. E as parteiras deram nome a um filho dessa mulher, e acabou. Que significa, foi-se a glória de Deus. Ou seja, a arca os filisteus levaram. Depois da batalha, os filisteus levaram a arca do Senhor como troféu, como algo que representava, que eles sabiam que era a presença de Deus. Até então, quando os homens levaram a arca do Senhor para a batalha, os filisteus temeram, porque eles conheceram o Deus da arca, a presença de Deus, tanto que eles falaram: meu Deus, agora o que é que nós vamos fazer? O Deus dos deuses está com eles. Mas eles mesmo assim continuaram a batalha, e Deus já tinha definido, e eles venceram e levaram a arca. E ali ficaram com a arca 7 meses, e levaram a arca até o templo de Dagon, pensando eles que Dagon ia pisar na arca, na presença do Senhor.
Mas de madrugada, houve um estrondo no templo de Dagon. E eles acharam que Dagon estava, né, pisando sobre a arca, sobre a presença de Deus. E eles foram olhar e viram Dagon se prostrado, com o rosto em terra, diante da presença do Senhor. Eu quero dizer algo para você. A presença de Deus vai fazer que todos os demônios se prostrem diante dele. Tudo aquilo, todos aqueles que fazem você se entristecer, todas as pessoas que pisam sobre a tua vida, vão ter que se prostrar diante do Senhor. Todos aqueles que fazem mal a você, vão ter que se prostrar diante do Deus dos deuses. Aleluia! E eles levantaram a estátua novamente, o Deus Dagon, o Deus deles, e foram de volta. E houve outro estrondo, e foram olhar, e de novo, o Deus deles estava prostrado diante do Deus dos deuses. A presença do Senhor. A presença do Senhor, querido, ela faz a diferença no nosso meio. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, e essa noite não vai ser diferente. Oh, aleluia. Dagon representava o Deus dos filisteus. E da mesma forma que aconteceu na segunda vez, eles temeram, tanto que o Senhor se encheu na vida de todos os homens daquele lugar de pestes, porque, né, quando os filisteus levaram a arca do Senhor, muitas pessoas poderiam pensar, mas só os levitas poderiam tocar na arca, só os levitas poderiam carregar a arca, e eles levaram e não aconteceram nada. Mas Deus deixou que tudo isso acontecesse para manifestar a glória dele, através do rei Dagon, que tinha que se prostrar diante do Deus de Israel. Porque a arca tinha que sair de Israel e ficar um tempo fora. Porque era um propósito de Deus. Deus, em todas as coisas que acontecem em nossa vida, tem um propósito. E eu vou chegar nesse propósito. Um tempo atrás eu preguei sobre Obed-Edom, né? Quantos lembram de Obed-Edom? Obed-Edom foi alguém, né, que recebeu a arca do Senhor na casa dele, e a vida dele foi próspera. Em 2 Samuel, na leitura que nós fizemos aqui, no último versículo, versículo 11, diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou ele e a sua casa, porque ele teve reverência. Ele teve reverência com a presença do Senhor. Amém? Então, depois que os filisteus viram que a arca trazia maldição sobre a vida deles, sem pensar duas vezes, eles queriam tirar a arca daquele lugar. E a arca foi, então colocou a arca sobre, né, um carro, levadas com 2 vacas novas, e foi-se ali, né, a arca do Senhor, e foi parar em Bet-Semes, um lugar onde que já era pertencente a Israel, e ali foi recebida pelos levitas. E da mesma forma, eles também colocaram também utensílios de ouro, como desculpas, por eles ter feito aquilo que fizeram, levando a arca do Senhor. E os levitas então desceram a arca daquele carro, e tiraram todos os utensílios, todo o ouro daquele lugar. E o povo de Bet-Semes abriram a arca, foram ver o que tinham dentro da arca, mas só que aí a presença de Deus veio sobre eles, porque eles não eram a parte dos levitas, e Deus o feriram por 50.070 homens. Em 1 Samuel 6,19 diz que Deus feriu 50.070 homens de Bet-Semes,
por eles ter feito imprudência diante da arca, diante da presença do Senhor. Amém? Então eles tiraram a arca também, porque eles ficaram tristes com o acontecido, e levaram a arca na casa de Abinadab. E a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos ficou a arca na casa de Abinadab, que era um sacerdote. E durante esse tempo, Deus levantou, Samuel. Samuel levantou a Saul, rei de Israel, porque o povo pediu um rei para estar na frente do povo, porque aquele povo via as outras nações e todas as nações tinham reis, e Israel não tinha um rei. Então Israel pediu um rei a Samuel, e Samuel foi consultar ao Senhor. E o Senhor disse para Samuel: faça como o que eles queiram, já que eles querem trocar a minha presença por um rei, faça. Então foi onde Deus levantou Saul, um homem guerreiro, forte, para estar diante de Israel em todas as batalhas. E Saul foi um homem guerreiro e venceu todas as batalhas quando ele estava no caminho do Senhor, quando ele andava com o Senhor. E Deus faz da mesma forma no nosso meio, querido. Quando nós andamos na presença do Senhor, as coisas vão acontecer naturalmente. Mas quando nós saímos da presença dEle, é onde acontece a diferença. É onde nós passamos por lutas, é onde nós passamos por tristezas, é onde nós passamos por dificuldades, porque nós trocamos a presença de Deus, porque nós tiramos a evidência da nossa vida. E Saul foi da mesma forma. Ele fez algo que desagradou o coração do Senhor. E quando ele o fez, o Senhor tirou ele do cargo de rei e pediu para Samuel ungir Davi como rei de Israel. E Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração do Senhor. Amém? Vamos começar a pregar agora. Aleluia. Glória a Jesus. Fiz essa introdução para vocês saberem o que era a arca, como foi construída a arca, a história da arca, a história da presença do Senhor, até chegar em Davi. Na leitura que tivemos, Davi, assim que foi ungido como rei, ele não reinou. Mas assim que Saul foi morreu, ele começou a reinar sobre Israel. E a primeira coisa que ele quis trazer de volta era a presença do Senhor. Oh, aleluia. A Bia cantou aqui no início: eu quero voltar ao primeiro amor. Davi, da mesma forma, ele quis a presença de Deus novamente, porque ele sabia quanto era preciosa a presença de Deus, que nós não podemos viver sem a presença de Deus. A intenção de Davi foi boa, queridos. Às vezes a nossa intenção de fazer o melhor de Deus é boa, mas nem sempre todas as intenções nossas é aquilo que vai agradar o Senhor. Às vezes nós queremos fazer algo para agradar o nosso irmão, mas às vezes nós negligenciamos, passamos por cima dos nossos líderes. Nós temos que saber que nós temos um líder dentro da igreja, no reino espiritual, e tudo que nós formos fazer para o reino, devemos consultar ao Senhor antes de fazermos qualquer coisa. Amém? Antes de nós podermos até mesmo ajudar alguém, temos que consultar ao Senhor, para ver se realmente nós vamos fazer o correto, para ver se realmente nós vamos fazer algo que vai agradar o coração do Senhor, que vai agradar o coração do líder. De boas intenções, Satanás tem muitas, não é? Satanás, ele tem boas intenções de prosperar, né? Ele quer prosperar alguém em troca de algo. Satanás, ele quer prosperar a vida de pessoas aí fora,
porque ele sabe que essas pessoas vão ficar amarradas com ele. E quando Satanás amarra alguém, querido, eu vou dizer algo, é difícil desamarrar. Não é fácil. É só pelo poder do sangue do Cordeiro. É só pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Satanás, ele não tem poder sobre a igreja. A igreja é separada do Senhor. E nós temos que buscar a presença do Senhor a todo tempo. Davi, ele quis então trazer a arca de volta. Mas, no meio do caminho, aconteceu algo que ele não esperava. Ali a arca trazida sobre aqueles carros, né? E os bois na frente, passou em um buraco e a arca pendeu, e Uzá meteu a mão sobre a arca, onde ele não era um sacerdote, e Deus, naquele instante, manifestou a sua glória e aniquilou a Uzá, por ele ter tocado na arca. Nessa noite eu vou fazer você tocar nessa arca. E Deus não vai te fumegar. Deus vai fumegar aquilo que está atrapalhando a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, aquilo que não pertence a nós, Deus vai colocar por terra nessa noite. Em nome de Jesus. Mas você tem que tocar nessa arca com fé. É com fé. Amém, querido? A presença de Deus já está em nós. Não precisamos mais da arca para carregarmos a presença do Senhor. Aqui está simplesmente um simbolismo. É algo que nós, pela fé, vamos produzir em nós a nossa vitória. Em nome de Jesus, porque a Bíblia nos garante que nós temos que viver pela fé. E o ato que nós vamos fazer aqui é pela fé, queridos. Quando alguém está pregando e te chama aqui à frente, você vem pela fé. Pela fé que você vai receber o teu milagre. Amém? Aleluia. Então foi onde a arca chegou na casa de Obed-edom, porque temeu Davi naquilo acontecido. E a arca foi para Obed-edom, e ali Deus o prosperou. E a presença de Deus vai fazer a diferença na nossa vida, na noite de hoje. A presença de Deus vai nos trazer um renovo. A presença de Deus vai nos trazer algo diferente. Vai mudar a nossa história. Oh, aleluia. Depois Davi transporta a arca de maneira correta, porque ele consultou o Senhor. E aí trouxe a arca de volta à casa de Israel, a Jerusalém. E ali eles fizeram festas. Ali eles dançaram na presença do Senhor. Ali eles tocaram todo instrumentos que eles tinham de cordas, de tambores. Aleluia. Nem que todas as vezes você está alegre, queridos, dançando na presença de Deus, e tem pessoas que olham para você, Mical foi uma dessas pessoas. Davi chegou alegre com a arca. Estava feliz porque trouxe a presença de Deus de volta. Ele estava feliz, alegre, que conquistou aquilo que ele tinha de princípio no seu coração. Penso eu que antes dele ser rei, ele já tinha aquilo no seu coração: eu vou trazer a arca de volta. Quando ele foi ungido, chegou a minha hora. Eu vou trazer a presença de Deus novamente. Eu vou trazer a presença do Senhor novamente à nossa casa. E quando ele conquistou aquilo que ele sonhava, ele se alegrou. Quantos não vai se alegrar quando nós conquistamos aquilo que nós almejamos? E quando nós almejamos a presença do Senhor e conquistamos ela, oh, aleluia, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que a presença do Senhor. E não tem coisa pior do que estar sem ela. Quando você passa um tempo sem vir na igreja,
Quando você passa um tempo sem a presença do Senhor, Deus parece que não ouve. Parece que você clama, a sua oração não passa do teto. Aquele silêncio. Senhor, Senhor esqueceu de mim. Nada dá certo. É terrível viver sem a presença do Senhor. Mas é gostoso viver na presença dEle. É gostoso viver na presença do Senhor. Quando você o busca, Ele se manifesta. A presença dEle se manifesta no meio de nós, queridos. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que a presença do Senhor sobre a nossa vida. E Deus está neste lugar. Eu tenho convicção que Deus está neste lugar. Oh, aleluia, Ele vai fazer. Ele vai fazer no nosso meio. Com a presença dEle, todos se alegram. Há transformação de vida. O mal que agia não vai agir mais. Através da presença de Deus. A Shekinah do Senhor. É tudo que nós precisamos aqui nessa noite. É tudo que nós precisamos para o milagre acontecer. É a presença do Senhor. Eu tenho certeza que você saiu do seu lar hoje invocando a presença do Senhor. E se você o fez isso, você vai receber, querido. Você vai receber. Aleluia. Porque nós temos que fazer isso ao acordar. Quando nós abrirmos os nossos olhos, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo no dia de hoje. Eu quero que o Senhor ande comigo no dia de hoje. E ali você está chamando a presença do Senhor. Ali você está chamando a Shekinah do Senhor. Ali você está chamando o milagre sobre a tua vida. Quando nós viemos à casa do Senhor e agradecemos pelo dia, Senhor, obrigado pelo dia, pelos livramentos, é porque de manhã você clamou e Deus ouviu as tuas orações. E se você não clamou, existe alguém clamando por ti. Existem pessoas clamando por você. Amém. Oh, aleluia. Deus fará maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus. Nós não podemos simplesmente querer. Temos que fazer. Todos nós queremos o poder de Deus. Já disse aqui nessa noite. Todos nós queremos algo do Senhor. Sermos usados na presença do Senhor para libertar, para curar, para livrar. Mas para isso temos que buscar a presença dEle. Amém? Eu quero pedir a todos, se levantem do seu lugar. Aleluia. Eu quero aproveitar o maior tempo possível em oração aqui nessa noite. O maior tempo que nós temos hoje é só o início. Hoje é o primeiro elo dessa campanha. E eu saí de casa, querido, convicto no milagre. Eu saí de casa pedindo ao Senhor Deus, quando alguém fazer um ato de fé, manifesta a tua presença, Pai. Meu Deus, não me deixe envergonhar. Senhor, não venha, Senhor, deixar que, Senhor, eu venha falar em vão. Não venha deixar, meu Deus, que aquilo que eu busquei do Senhor venha ser em vão. Eu vim crendo no meu milagre. E eu vim também crendo no teu milagre. Em nome de Jesus, querido. Eu passei a noite hoje, essa madrugada com o Senhor orando pela minha vida e pela tua vida. Porque eu quero que o Senhor faça. Eu quero que a presença de Deus faça. Aleluia. E o diabo, ele é sujo. Ele impediu que muitas pessoas hoje não chegassem hoje aqui para receber o milagre. Mas você conseguiu chegar. E eu quero orar também por essas vidas. Porque de alguma forma estão em casa. Pessoas que ligaram para mim, dizendo que está passando mal, que estava doente, e não poderia estar no culto. Mas eu quero orar por essas vidas também. Em nome de Jesus, a igreja vai estar clamando. Oh, aleluia. Queria convidar aqui a missionária Raiz, o presbítero Josimar, a pastora Rose, Eliene,
para poder estar aqui na frente. E Deus vai usar essas pessoas para poder orar sobre a tua vida, querido. Você vai sair do teu lugar. Vai sair do teu lugar convicta do teu milagre. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite sabendo dessa campanha. O pastor falou pouco, né? Também não tivemos muito tempo, né, para falar sobre essa campanha, onde o nome dela já fala, tocando na arca para a morte. Mas você vai trazer na tua vida agora tudo aquilo que te trouxe angústia, às vezes depressão. Existem muitos crentes hoje deprimidos. Existem crentes que estão em casa, que não conseguem sair do seu lar porque estão tristes, estão deprimidos. Ou seja, pessoas que perderam a presença de Deus, pessoas que perderam a glória de Deus, que não creram mais que Deus poderia fazer algo por eles. Aleluia, mas você vai sair daqui hoje deixando todo o mal. Quando você tocar nessa arca, todo o mal vai cair por terra, em nome de Jesus, querido. Saia do teu lugar. Quando nós formos começar a orar aqui, saia do teu lugar já recebendo o teu milagre, crendo que você vai receber, que o mal vai cair por terra, que a enfermidade vai cair por terra, que os demônios vão cair por terra. Aleluia. Você pode receber um milagre por alguém também. Às vezes você tem alguém que precisa de um milagre, e você vai tocar na arca. Senhor, essa arca representa a tua presença. Meu Deus, usa a minha vida agora, representando essa vida, Deus. Eu quero que o Senhor toque nessa enfermidade. Eu quero que o Senhor toque, meu Deus, nessa enfermidade, porque a arca representa a tua presença. E onde há a tua presença, o mal tem que sair. Os demônios têm que se prostrarem. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Não sei se alguém vai estar louvando, mas Deus, nós vamos estar orando. E a primeira coisa que você vai fazer, querido, é tocar nessa arca. E ao mesmo tempo que você tocar nessa arca, você vai sair e ir em direção aos profetas. E eles vão abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Todos entenderam? Você vai sair do teu lugar, tocar na arca, e deixando aqui todos os despojos, tudo aquilo que te trouxe angústia, tristeza, vai ficar no altar. E você vai sair daqui com a tua vitória. Você vai sair daqui com a sua vida transformada. Porque eu vim buscando transformação de vidas. Pessoas vão dar testemunhos daquilo que Deus vai fazer. Eu poderia ter feito muitos outros tipos de campanha. Campanha de Obed-Edom, que já existe muito no Brasil hoje, corrente de Obed-Edom. Mas eu queria fazer algo diferente. E Deus tocou no meu coração para estar fazendo isso. Em nome de Jesus. Tem um hino que fala, tua presença é real. Se você puder colocar, Marcos. A presença do Senhor é real neste lugar. E quando você sair do teu lugar, querido, sou o Senhor, queremos orar neste momento, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Deus, que tudo aquilo que nós clamamos diante do Senhor, o Senhor venha manifestar aqui nessa noite. Nessa hora, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor venha manifestar, meu Deus, através dessa arca simbólica, a tua presença, meu Deus, que vidas que sair do teu lugar, meu Deus, do seu lugar, para tocar nessa arca,
elas possam sair e ver transformação. Oh, Jesus. Meu Deus, assim como Dagon se prostrou diante da arca, os demônios vão se prostrarem. Olha, queridos, eu não sei se você crê, mas eu creio em algo sobrenatural. Sabe, quando eu orava ao Senhor, buscava o Senhor de madrugada, eu via pessoas tocando nessa arca e demônios se manifestavam. Aleluia, Jesus. De tão tamanha que era a glória do Senhor. Aleluia. E Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você saia do teu lugar agora e venha em direção à arca. Oh, Jesus. Venha em direção à arca e toque nela e deixa todos os seus despojos. Oh, aleluia, Jesus. Tua presença é real, Deus. Tua presença é real neste lugar, ó Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Senhor, tua presença é real neste lugar, meu Deus. Meu Deus, vai fazendo agora, meu Deus, o sobrenatural do Senhor acontecer sobre esta igreja. Manifesta agora a tua presença, meu Deus, dessa arca. Manifesta agora a tua presença sobre este lugar, meu Deus. Oh, Pai, vai tirando agora, meu Deus, todo o mal. Vai tirando agora, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que trouxe angústia, tristeza. Oh, aleluia, enfermidade, meu Deus, vai tirando agora. Vai tirando agora, Senhor. Meu Deus, eu lhe peço agora, meu Deus, a presença do Senhor. Oh, aleluia, eu te adoro, meu Deus. Eu adoro o teu nome, Senhor. Manifesta agora a tua presença, Senhor. Que todos creiam, que todos venham sair daqui nessa noite recebendo o teu milagre. Oh, Senhor, a presença do Senhor é real neste lugar, Pai. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Jacó, enquanto fugia do seu irmão Senhor, tu és Esaú, maravilhoso. ao dormir no deserto, Aleluia. ele teve Eu um queria que sonho. vocês não voltassem para o teu lugar, Nesse que vocês sonho, permanecessem nessa visão, aqui na frente. Ele viu os céus abertos. Oh, uma escada Jesus, a presença posta de no Deus, céu. eu posso sentir, é Os real. anjos subiam e desciam por essa escada. Então naquele momento ele disse: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. O interessante é que Deus sempre fora o Deus de Jacó. Olha, Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e também com Deus, Jacó, ele tem. com toda a sua descendência. Deus, ele tem uma Mas promessa Jacó para fazer ainda não nossa tinha vida. uma aliança com Deus. E naquele momento especial, particular, houve um Senhor. toque. Jacó foi tocado pela glória Oh, do Senhor, Jesus. pela maravilhosa visão de Deus. E a Agora, partir meu daquele Deus. dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. Agora, Jesus. Jacó então fez uma aliança Oh, com Jesus. Deus. E isso é que fez a diferença Toma na nas vida de tuas Jacó. mãos. Deus tem Pai, uma em nome aliança de com Jesus. você, mas você precisa Senhor, fazer uma aliança com Deus. Tu é aquele que Você precisa manifesta a sentir glória. o poderoso toque o poder. do Todo-Poderoso em sua vida. E você precisa Jesus, se agora, aliançar na com o vida toque desse da adolescente. glória de Deus e viver mediante a fé neste Pai, ele toque, está crescendo mediante agora. a fé nessa experiência. Deus tem uma aliança com você. E o Senhor, meu Deus, E tem agora Ele muito espera para ti. fazer na vida deles. Meu Deus, em nome de A Jesus, presença é real. faça agora, meu Deus, assim como a minha mão está esquentando agora sobre a cabeça Aqui neste lugar. do Pedro. Vem trazer para ele agora, meu Deus, algo diferente. Senhor, venha trazer para ele agora, meu Deus, a tua presença. Aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, venha trazer no coração dele. Então Oh, Jesus, agora, Pai. Agora, Senhor. Toca nele, meu Deus. Toca nele, Senhor. Manifesta agora, meu Deus, o teu poder. Oh, aleluia, Senhor, sobrenatural do Senhor na vida dele.
Em nome de Jesus, ó Pai. Que haja transformação. Toma o Guilherme agora nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Toma ele nas tuas mãos, Pai. Meu Deus. Ali quando Samuel foi chamado, escolhido pelo Senhor, o Senhor chamou pelo seu nome. Meu Deus, que o Senhor venha dar a eles experiência com o Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, dê a eles experiência com o Senhor, meu Deus. Que eles não venham simplesmente vir à igreja, meu Deus, simplesmente para estarem ali brincando um com o outro. Mas, meu Deus, que a Tua palavra venha entrar no coração deles e venha haver transformação, meu Deus, e que eles venham, meu Deus, ser usados por Ti de formas, meu Deus, que eles nunca pensaram ser usados. De forma, meu Deus, que as mães, os pais, ó Deus, às vezes não pensavam ser usados dessa forma. Mas que o Senhor venha manifestar a Tua presença sobre eles. Eu repreendo agora todo o mal, Senhor. Todo o mal, meu Deus. Todo o mal, Senhor, contra a vida deles. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ó Pai. Eu repreendo sobre a vida deles. Porque, meu Deus, eles pertencem ao Senhor. Só ao Senhor, meu Deus. E eu ordeno que todo mal, Senhor, todo mal, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda obra, Senhor, de Satanás contra a vida desse jovem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu dou ordem agora a todo demônio desavisado. Agora eu dou ordem agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou ordem a eles agora para tirarem suas garras de sobre a vida desses jovens, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal agora, Senhor, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Que eles venham ter uma vida, Senhor, renovada agora, no poder que há no sangue e do nome de Jesus. Pai, que eles venham ser diferentes. Que eles venham ser, meu Deus, Senhor, canal de bênção onde eles estiverem. Ser usados por Ti, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Senhor, agora toda a Tua igreja, agora, Senhor, toda a Tua igreja agora que está aqui na frente, meu Deus, eu lhe peço um toque especial do Espírito Santo de Deus, do Teu Espírito Santo, ó Deus, assim como a Tua presença é real neste lugar, assim como a Tua presença é real sobre este lugar, meu Deus, eu lhe peço agora, meu Deus, Pai, uma transformação de dentro para fora. Meu Deus, que todo mal agora, meu Pai, sejam deixados neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles venham sair daqui com a Tua presença, com a Tua Shekinah. Pai, eu lhe agradeço por cada vida. Eu lhe agradeço pela Tua presença. Eu lhe agradeço, meu Deus, porque o Senhor foi fiel mais uma vez. Deus, obrigado por estar conosco na noite de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, oh Deus, por tudo que o Senhor fez. Às vezes até mesmo que nós não vimos, a Tua presença é real. A Tua presença foi se manifestada aqui, Deus. A Tua presença, meu Deus, aleluia. Meu Deus, eu quero receber e ver testemunhos de vidas aqui, ó Pai. De coisas, ó Deus, que às vezes nós não vimos com os nossos olhos, mas o Senhor fez. Assim o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia.
Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Vamos fazer agora um momento do nosso ofertório.